É uma honra poder estar aqui nesta igreja, nesta amada igreja Getsemane, né? Nesta noite. Eu tenho parte na história desta igreja, do seu nascedouro, né? E tenho grande prazer em vê-la pujante, né? Em pleno trabalho eficaz para a glória do Senhor. Aceitei o convite com temor e tremor, porque nós somos tão pequenos, né? Tão ínfimos. Mas aceitei o convite certo de que não eu, mas o Senhor que falará pelo teu Santo Espírito através de mim. Amém? Este culto, como todos os cultos, o ensejo é louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Mas hoje, nós queremos trazer uma mensagem à luz da palavra de Deus, com destaque à relevância da sua liderança. E em especial aos presbíteros, que neste mês sempre é homenageado, especialmente no primeiro domingo, como já dissemos aqui, primeiro domingo de agosto, sempre é homenageado por toda a igreja presbiteriana do Brasil, em todo o Brasil, né? E então queremos trazer esta mensagem da parte do Senhor para os nossos irmãos presbíteros, mas a analogia se aplica a toda a liderança, inclusive a liderança paterna. Nós convidamos os irmãos para que abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, um texto bastante conhecido, capítulo 5, versos 1 a 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Agora eu vou me valer do recurso. Amém? Diz assim o texto, irmãos: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, diante do Teu povo aqui congregado, e pedimos, ó Deus, que Tu estejas no nosso meio. Confiamos, ó Deus, na Tua promessa, que Tu disseste que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que ali Tu estarias no meio deles. Estamos aqui num número bem maior e cremos que Tu estás espiritualmente no nosso meio. Rogamos, ó Deus, que Tu tire de nós qualquer espírito de soberba e que Tu fales aos nossos corações pela iluminação do Seu Santo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de as tecnologias mais avançadas que nós temos hoje, alguns pregadores mais afamados têm aí os seus notebooks e outros recursos mais, né? E para trazer assim o seu esboço, né? Nós somos ainda um pouco humildes nesse sentido, né? E trazemos o nosso improviso no bolso. Ok? Nós queremos
trazer à luz desse texto que acabamos de ler, esta mensagem para os nossos corações. Queremos ressaltar que, embora o foco aqui seja os presbíteros, ou sejam os presbíteros, como disse, essa analogia nós queremos aplicar a toda a liderança da igreja, e até mesmo a liderança paterna. Muitos exercem seus diversos ministérios, presbíteros, diáconos, sociedades internas, presidentes de sociedades internas, né? Outros ministérios, né? E aqui alguém poderia perguntar, olha, está falando muito nos presbíteros, nos diáconos, nos ministérios, nas sociedades internas, mas e o pastor? Não falou no pastor, né? E eu queria abrir aqui um parênteses nesse detalhe, para dizer para os irmãos que o pastor também é presbítero. Então, quando nós falamos para o presbítero, falamos para a liderança, nós estamos falando também para o pastor. E depois, tomara que ele não puxe a minha orelha, porque vem aqui um presbítero atrevido falar para o pastor. Olha só. Né? Mas, quando nós falamos da liderança, nós estamos falando de forma geral. Queremos enfocar aqui o presbítero, mas alcançando aí pastor, diáconos e outras sociedades mais. O pastor é presbítero. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem esse nome presbiteriano, não é por acaso. É porque ela é regida por presbíteros. Eu sei que o presbítero Rafael já falou sobre isso aqui, né? Já trouxe esse estudo aí para a igreja, né? E antes da pandemia nós tivemos num acampamento desta igreja que eu estava presente, e lá também nós falamos sobre a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem esse nome porque é regida por presbíteros. Não é pastor, presbíteros. Só que nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil a distinção do presbítero docente, que é o pastor. É aquele que tem a docência, o dever, o compromisso do ensino, da pregação. Enquanto nós outros, eleitos pela comunidade, para auxiliá-lo na pregação, na regência da igreja, somos os presbíteros regentes. De forma que, quando nós falamos em presbíteros, há de se lembrar do presbítero docente e do presbítero regente. Convidamos os irmãos para que mantenham as suas Bíblias abertas, para que nós, durante a exposição da palavra, nós possamos mostrar, trazer aqui a realidade e relevância de ser um líder na igreja. E nós queremos trazer isso sobre 3 aspectos: o seu chamado, suas características, a características daquele que é chamado, e suas funções como um instrumento nas mãos do Senhor. Pois queremos trazer aqui o tema presbítero, servos chamados por Deus para ser uma bênção. E nesse contexto nós queremos falar primeiramente sobre o chamado. E eu quero convidar os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos ler os versos 17 a 28. Diz assim a palavra do Senhor:
de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo no sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Meus irmãos, nós queremos trazer aqui, antes de discorrermos sobre o chamado, trazermos uma palavra quanto o significado ou a diferença da palavra bispo, pastor e presbítero. E estamos trazendo esse texto para mostrar, no contexto, Paulo, apóstolo, também um grande pastor, e como tal, ele mesmo aqui no verso 28, classifica todo aquele colégio reunido, inclusive ele, e os presbíteros que vieram, que ele mandou chamar, ele chama de bispos. Chama de bispos. Ele era um grande pastor e empreendeu em grandes viagens missionárias, fez 3, e aqui no contexto, ele está encerrando a sua 3ª viagem missionária, aquela que seria talvez a última. Ele já previa isso, ele mesmo está dizendo assim, que pelo Espírito, né, ele era já prevenido de que indo para Jerusalém, o que esperava lá era cadeia e as prisões. E ele chega a dizer assim, olha, é bem possível que vocês aqui, por onde eu tenho passado aqui na Ásia, não verão mais o meu rosto. Tanto que ele estava indo e então ele não quis passar na igreja de Éfeso, na viagem que ele estava fazendo de volta, ele deixou de passar na igreja de Éfeso porque ele queria chegar em Jerusalém a tempo do Pentecostes, né? Para chegar lá a tempo do dia do Pentecostes, em Jerusalém. Então ele não queria se demorar muito na Ásia, então ele não quis passar lá em Éfeso. E chegando em Mileto, ele disse, olha, vai lá e chama os presbíteros, traz todo mundo para cá. Eu preciso ter uma reunião. E eu diria, que nós vamos ver mais na frente, eu diria aqui, é a 2ª reunião presbiterial. Porque aqui nós estamos no capítulo 20, mas lá no capítulo 15 nós vamos ver a primeira reunião do presbitério. Não é? Então eu diria que aqui é o registro bíblico da 2ª reunião do presbitério. Paulo,
angustiado por tudo que estava acontecendo, pelas perseguições, ele chama os presbíteros lá em Mileto, e quando eles chegam, ele faz toda essa exposição. Mas o que nós queremos trazer aqui, irmãos, no texto, eu estou falando do contexto, mas agora no texto o que nós queremos trazer para os irmãos é que aqui está a figura, numa mesma pessoa, do bispo, do pastor e do presbítero. Veja que Paulo era apóstolo, pastor. Conforme o registro do texto que nós lemos em 1 Pedro, ele diz que o apóstolo também é presbítero, né? E no texto, no verso 28, ele diz que somos também bispos. De forma que a palavra, o que nós queremos trazer aqui é que a palavra pastor, bispo e presbíteros pode se referir a uma mesma pessoa. A diferença é apenas para distinguir algumas funções. O pastor é uma figura muito comum na Bíblia, desde os primórdios, quando se refere aos pastores de ovelhas. O pastor de campo, que tinha a missão de cuidar, guiar, alimentar até, conduzir ao aprisco as ovelhas. E não por menos é que o Espírito Santo se refere a muitos líderes no Velho Testamento, a muitos líderes religiosos, a muitos guias dos homens, do povo de Deus, como pastor. Porque a simbologia é a mesma. A simbologia é a mesma. Pastor é pastor de rebanho, é pastor de ovelhas. Ele tem, agora na figura do pastor da igreja, ele tem esse mesmo ofício: cuidar, orientar, conduzir para o aprisco e até alimentar espiritualmente, mas se precisar até fisicamente, né, pastor? E se alimentar também. Então, essa é a figura do pastor. Eu convido os irmãos para abrirem comigo aí Gênesis 49, 24 a 25. Eu quero dizer para os irmãos que eu falei para o pastor, ele disse que é mais ou menos 1 hora. Mas eu falei para ele que é capaz de eu passar um pouquinho e chegar até umas 2 horas, tá? Gênesis 49, 24 a 25. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, e pela pedra de Israel, que pelo Deus de teu pai, o qual ajudará o teu poderoso, o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. O texto aqui está se referindo ao próprio Deus. E chamando de quê? Pastor. Chamando de pastor. O próprio Deus é chamado de pastor. E quem aqui nunca recitou o Salmo 23? Quem não conhece o Salmo 23, né, pastor? Verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O próprio Deus é chamado de pastor. Há tantos outros textos que nós poderíamos aqui talvez passar a noite citando
textos do Velho Testamento e do Novo Testamento, onde nós encontramos a figura do pastor como apacentador do rebanho. Bispo é uma palavra que vem do grego episcopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Se refere também ao nosso Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 2, 25. Bispo é como que um superintendente, aquele que cuida mais da parte administrativa, mas que também se refere ao próprio Deus como pastor e bispo. Nós temos outras passagens, como mostramos Atos 20, 28, que diz que Deus nos escolheu para bispos. Filipenses, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, verso 7. Então são vários outros textos que nós poderíamos aqui ler para mostrar a figura do bispo, que também se confunde com o pastor. Presbítero. Anteriormente, em algumas versões da Bíblia, descreve o presbítero como ancião, velho. Então havia uma ideia na igreja primitiva, né, que só podia ser presbítero as pessoas de mais idade, né? Talvez assim como o seu Francisco Machado, eu, né, seu Machado, poderia ser presbítero, os outros não podem, porque são novos. O presbítero tem que ser ancião. Mas depois a igreja vai amadurecendo e começa a perceber que o ancião aí, o mais velho aqui, não é no sentido da idade avançada, mas sim a pessoa experimentada, a pessoa que tem condições realmente de pastorear, de ser exemplo para a igreja, para o rebanho, né? Pessoa que detém a palavra, né? E então eles passou a ser chamado de presbíteros. E nós temos aí vários textos mostrando a figura do presbítero no Novo Testamento. Eu não vou ler tudo, porque aí sim eu vou gastar aí 2 horas, né? Mas eu falei brincando, não vou fazer isso com os irmãos. Atos 11, versos 29 a 30, 14, Atos 14, 23, Atos 15, 2 a 4, Atos 16, 4, Atos 20, 17, que nós já vimos aí, Paulo mandando chamar os presbíteros, lá em Mileto chamando os presbíteros, né? E 1 Pedro 5, 1, 2 João, capítulo 1, 3 João, capítulo 1. Na verdade, o presbítero são homens de idade suficiente para pastorear o povo. Necessariamente são iguais, são alguns dos homens mais maduros dentre o rebanho, dentre os cristãos, dentro da congregação, que tenha conhecimento e experiência para servir como modelo e ensinar o povo de Deus. Portanto, pastores, bispos e presbíteros não são ofícios distintos, são as mesmas pessoas podendo exercer ou ostentar os 3 títulos, ou os 3 nomes. Agora, irmãos, sabedores, como somos, de que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, nós vamos voltar ao texto lido lá no início, a primeira parte, para nós trabalharmos aqui um pouco com o chamado.
E a pergunta que nós fazemos é esta: quem nos chama? Ou quem nos chamou? Quem nos ordenou? Quem nos comissionou? Quem nos enviou? Eu creio que cada um de nós que exercemos liderança, teríamos uma história diferente para dizer como é que nós chegamos até aqui. Não é isso, pastor? O pastor tem a história dele. Como que ele chegou a ser pastor e chegou até aqui? O Rafael como presbítero, presbítero Machado, presbítero Marcos Elias, cada um de nós poderíamos ter uma história diferente. Como nós chegamos aqui? E diríamos até que, fulano me convidou, olha, falou comigo, me incentivou. Não, você tem as características, você tem que ser presbítero, você tem que ser diácono, você tem que ser presidente da SAF, você tem que ser presidente da UPH, você tem que ser presidente da UMP, da UPA. Mas tudo isso são só instrumentos usados por Deus. Porque o nosso chamado, o nosso comissionamento é do Senhor. Quando nós paramos para pensar e entendermos que o nosso chamado, nós não somos presbíteros porque ansiamos ou lutamos para ser presbítero. Nós somos presbíteros porque fomos chamados. E quem nos chamou? Foi o Senhor. Primeira parte do texto que nós lemos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 até a primeira parte do verso 2. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Observe, irmãos, que o verbo pastorear, aqui no texto, está no imperativo. Não é um convite, não é isso? Quem é professor de gramática aí sabe bem do que eu estou falando. Não é um convite, um mero convite. É imperativo. Pastoreai. Você, presbítero, como eu, pastoreai. Está enviando, conclamando, chamando a responsabilidade ao pastoreio. Observe que, como já dissemos, Pedro, embora apóstolo, ele se identifica também como pastor e como presbítero. Veja que aqui nós encontramos as três figuras. A figura do apóstolo Pedro, o apóstolo ou bispo. A figura do presbítero, que ele se identifica também como presbítero e nos conclama como presbíteros. E nos impele ao pastoreio, a ser pastor. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Para mostrar para os irmãos que não há distinção. Pode ser atribuído a uma mesma pessoa. Irmãos, abram comigo, lá em Êxodo 18, 13 a 26. Eu pedi para os irmãos deixar suas Bíblias abertas, porque nós iríamos dar um passeiozinho aqui pela Bíblia, né? Até, né, pastor? É bom porque os irmãos vão acostumando a manusear a Bíblia, né? Viu? Êxodo 18. (13 a 26). Enquanto eu não tenho uma Bíblia com a letra graúda, eu
Eu sempre que vou ler a Bíblia tenho que botar o recurso, né? Então, 13 a 26. Êxodo 18, versos 13 a 26. Diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algumas questões, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim todo este povo, tornará em paz ao seu lar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Irmãos, nós somos seres sociais ou sociáveis e nos constituímos sempre em sociedade. A menor sociedade que nós conhecemos é o casamento. É a sociedade entre duas pessoas, homem e mulher. Mas nós nos constituímos em sociedade. E a maioria de nós que participamos, dependendo do casamento, participamos de outras sociedades. A igreja constituída aqui é uma sociedade. Lembra que nós reunimos aqui a assembleia para deliberar, convocamos a assembleia para deliberar, para resolver algumas questões? Porque somos uma sociedade. E como tal, toda sociedade há de ter aqueles que lideram e aqueles que são liderados. Como aqui. Então aqui nós temos a liderança, não é, pastor? Nós temos uma liderança. Nós temos o pastor, que é presbítero docente, nós temos 3 presbíteros regentes, nós temos uma junta diaconal, nós temos as sociedades internas com suas diretorias constituídas. Há necessidade de organizar. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma sociedade organizadíssima. Não é? E seguimos, esse modelo aqui. Observe quem nos chama ou quem nos chamou. Observe aqui que o servo Moisés, escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, para fazer toda aquela jornada, cerca de 40 anos, a peregrinação, para conquistar a terra prometida. E o povo
de Deus, o Israel de Deus, era um povo muito numeroso. E Moisés sozinho estava ali tentando resolver os problemas de cada um. Imaginem. E o seu sogro, chamado Jetro, levantou-se e foi lá, por Deus, obviamente, orientado por Deus, foi lá e disse: Moisés, o que você está fazendo? Você não vai dar conta. E esse povo também não. Esse pessoal fica o dia todo aqui em pé, esperando, na fila, para ser atendido. Você vai sucumbir, e esse povo também. E o problema deles não vão ser resolvidos. Não tem como. Chama o povo. Chama o povo e escolhe lideranças para esse povo. E elege, escolhe aí chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Mas chama o povo e distribui as funções. Distribui as responsabilidades. E esse povo, com seus chefes menores aí, resolvam as questões menores. E só trarão a você os casos mais graves. E assim, Moisés ouviu a palavra de Deus através do seu sogro Jetro. E assim ele fez, e o povo caminhou a sua jornada naturalmente felizes. Irmãos, a liderança é muito importante para a igreja. A liderança tem que ser tratada com a seriedade. E aqui nós estamos mostrando exemplo aqui do Velho Testamento, nos primórdios, lá no início. E nós poderíamos citar outros exemplos, tantos outros, de homens que se levantaram por Deus para liderar o povo. Quem não conhece a história de José do Egito? Nós poderíamos citar muitos casos. Mas outro exemplo que nós queremos trazer aqui do chamado é a composição do colégio apostólico. E eu convido os irmãos para que nós voltemos lá para o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. Vale aqui uma palavra que a gente costuma dizer, e é normal isto, a gente costuma dizer o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas. O Evangelho não é deles, né? O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Apenas foi narrado, escrito, registrado aqui por esses homens de Deus. Então, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, o capítulo 10. Apenas os 4 primeiros versículos, que diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, quem é? Simão, por sobrenome Pedro, que é o apóstolo que nós estamos lendo a sua carta, que se identificou lá também como presbítero. Primeiro Simão, de sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui encontramos o próprio Jesus chamando pessoalmente os seus 12 apóstolos. E conforme já falamos, e à luz do que Pedro escreve na sua carta, capítulo 5, são presbíteros. Nós diríamos aqui que seria o primeiro grupo de presbíteros, né?
instituídos aqui, mostrado aqui no Novo Testamento. E Pedro aparece aí como o primeiro que foi chamado. Irmãos, quem nos chamou? Quem nos comissionou? É o próprio Deus que nos chama e nos envia e nos comissiona e nos manda pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Notem que em todo o Novo Testamento encontramos a igreja sendo dirigida sempre por apóstolos e presbíteros. Como nós já lemos, não vamos ler novamente, Atos 20, 17 e 28, que nós acabamos de ler, e mostrando que o apóstolo Paulo mandou chamar os presbíteros. Ele estava, naturalmente, com alguns outros apóstolos, naquela viagem missionária, né? Chegando a Mileto, ele manda chamar os presbíteros e faz ali a reunião presbiterial, né? Para falar da sua jornada, da sua missão e do que espera em Jerusalém. E muitos outros textos poderíamos ler aqui para mostrar o chamado de Deus para a liderança do seu rebanho. A responsabilidade, irmãos presbíteros, irmãos diáconos e outras lideranças, é grande. É grande. É Deus que nos chama, é Deus que nos comissiona, é Deus que nos impulsiona, que nos envia a realizar a sua obra. A segunda característica que eu quero trazer aqui para os irmãos é o perfil do homem a ser escolhido, daquele que deva ser escolhido para a liderança. E aí vem a segunda parte do texto que nós lemos, o final do capítulo 2 e até o final do versículo 2 até o versículo 3 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, que diz assim, olha, ele diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, e continua, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Até aí. Irmãos, aqui Pedro já está nos chamando a atenção que para ser presbítero, para pastorear o rebanho do Senhor, precisa se revestir da figura de Cristo. Não podemos exercer o nosso ministério por constrangimento, como se fosse um peso, como se fosse muito oneroso. Nós exercemos de boa vontade, sabendo que o chamado, que o comissionamento veio do Senhor. Não com sorte da ganância. Há muitas pessoas que anseiam por ser diácono ou por ser presbíteros e às vezes fazem até alguns ajustes com os irmãos para, olha, votem em mim. Votem em mim. Meus irmãos, a igreja de Deus não pode ter política interna. Nós não fazemos campanha na igreja para eleição de presbíteros, diáconos ou qualquer outro tipo de liderança. É Deus que nos chama e nos comissiona.
Nós promovemos, chamamos a Assembleia, irmãos, vamos aqui eleger, aqui precisamos de eleger presbíteros, precisamos de eleger diáconos, e trazemos a Assembleia, e nós aqui em Brasília é muito comum ainda fazer a prévia, né? A gente faz as indicações, os irmãos fazem indicações de nomes. E só aqueles nomes que são indicados é que naturalmente no dia da Assembleia concorrerão. É um sistema recorrente aqui em Brasília. Eu sou do tempo lá do interior das Minas Gerais, em que nem isso havia. Era espontâneo. E eu gostava daquele sistema. Nós íamos para a Assembleia sem nomes. Chegava lá na hora, fazia o primeiro escrutínio. Irmãos, vamos fazer o primeiro escrutínio. Cada um escreva aí o nome de 3 presbíteros, 3 nomes que você gostaria que fossem presbíteros. Tem que ser maior de 18 anos, tem que ser homem, maior de 18 anos. Não é assim, pastor? Põe aí 3 nomes. Então faz a primeiro escrutínio, primeira votação. Quantos votos? Nenhum conseguiu mais que 50% dos votos, então não foi eleito nenhum. Vamos para o segundo escrutínio, ainda livre. Vota aí, irmãos. Então, esse é o segundo escrutínio. Aí, digamos que alcançou 50% mais um dos votos, está eleito. Então precisamos de eleger mais 2, não eram 3? Vamos eleger mais 2. Agora, no terceiro escrutínio, então a gente pega e lança, se vamos eleger 2, a gente então pega os 4 mais votados no segundo escrutínio, e só esses agora que vão concorrer às 2 vagas remanescentes. É um processo altamente democrático e espontâneo. Mas não estou trazendo aqui nenhuma crítica nesse sentido, mas é recorrente aqui em Brasília a prévia. Então nós fazemos uma prévia, os irmãos indicam os nomes, então entrega para o pastor, para o conselho, e o conselho avalia ali os nomes e fala assim, bom, então aqui nós temos esses são os candidatos, né? E leva para a Assembleia para votar, então só pode votar naqueles nomes, né? Mas, irmãos, a gente entende que não pode haver política, porque é Deus que chama, Deus que comissiona, Deus que nos impulsiona. Olha, vem, eu preciso de você. E nós temos que aceitar esses encargos, certos de que vem do Senhor. Certos de que vem do Senhor. Então, nós encontramos Jesus, como mostramos, compondo o seu colégio apostólico, elegendo os 12 apóstolos. E assim outros textos, mas nós podíamos citar aqui de eleições, de escolhas, né? Aí nós vemos aqui que fomos chamados por Deus. Fomos chamados por Deus. Fomos escolhidos por Deus. Qual é o perfil real, segundo o texto que nós lemos? Pessoas que não são gananciosas, não são avarentos, mas que têm o desejo de servir espontaneamente, porque Deus assim quer. E em Mateus 10, que nós lemos, aliás, o capítulo 10 de Mateus, traz a composição dos 12 e toda aquela instrução que Deus, através do seu Filho Jesus, passa para os seus 12. Como que eles deveriam agir, como que deveria ser. E no verso 16, ele, ali orientando os 12 como deveriam proceder, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ouviram, gente? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, quando a gente é chamado, às vezes a gente começa a pensar assim, e eu costumo falar isso para pastores, viu, pastor? Pastor,
às vezes o pastor faz o seminário, 5 anos de seminário, 4, 5, e ele termina e ele vem para o presbitério doido para ser ordenado e sonhando com uma grande igreja para ele pastorear. Sonhando com uma igreja montadinha, bonitinha, toda grande, 200, 300, 400 membros, uma igreja pacificada. Nós somos eleitos presbíteros e pensamos assim, agora eu sou presbítero, sou o líder da igreja, estou tranquilo, ninguém vai se insurgir contra mim, eu que vou dar as cartas, não é assim que diz? Né? Assim foi com os apóstolos. Mas Jesus vem aqui e fala assim, olha, não, vocês não vão encontrar só ovelhas mansinhas, dóceis, domadas, tranquilos para vocês pastorear, não. Vocês é que serão as ovelhas. E vocês vão para o meio de onde? Quem vocês vão encontrar pela frente? Lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede simples, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. São duas características, irmãos, que o crente não pode abrir mão. O crente não pode abrir mão. Nós temos que ser prudentes e simples. E mais ainda os presbíteros, as lideranças. Não é isso? A liderança da igreja, do povo de Deus, tem que ser prudente. Nós temos que agir sempre como as serpentes. Simplicidade vai acabar todo o espírito bélico em qualquer situação. Humildade, simplicidade, são características que nós não podemos abrir mão. Qual é o perfil daquele que há de ser chamado para pastorear o rebanho do Senhor? Abra comigo lá em Atos 6, versos 1 a 7. Eu sei que já tem alguns irmãos ali cochilando, mas é por isso que eu estou falando um pouco mais alto, viu, irmãos? É para acordar vocês mesmo, tá? É assim mesmo. Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Irmãos, ouçam com atenção. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, quais os 12? Os 12 apóstolos, aqueles que foram constituídos por Cristo, orientados lá no capítulo 10 de Mateus, e aqui estão eles trabalhando. Atos, o livro de Atos tem esse nome porque registra os atos dos apóstolos. Por isso o livro chama Atos, tá? Atos dos apóstolos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé.
Irmãos, qual é a característica aqui para a escolha dos diáconos? A primeira junta diaconal, qual era a característica? Olha só, irmãos. Verso 3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos do serviço. Os apóstolos tinham que pregar a palavra, pastorear o rebanho e ainda participava do serviço diaconal, de servir as mesas, de alimentar o povo. E os helenistas reclamavam que as mulheres deles estavam sendo esquecidas, não estavam recebendo a sua parte. Então, eles entenderam e escolheram aí os diáconos para esse serviço. Mas o que nós queremos trazer aqui são as características, o perfil exigido para essa escolha. Assim, irmãos, já vamos com o tempo avançado, mas eu quero trazer a terceira e última lição. Servos escolhidos por Deus para ser bênção na igreja, instrumento nas mãos do Senhor. Instrumento nas mãos do Senhor. Nós já vimos que quem nos chama é Deus. Nós já vimos a qualificação daqueles que devem ser chamados ou que foram chamados para apacentar o rebanho do Senhor. Nós já vimos que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, nós não temos capacidade de exercer o ofício se não for comissionado pelo Senhor. Deus nos chamou, nos escolheu, nos enviou. E Ele mesmo é quem vai nos capacitar para o exercício de tão nobre missão. Vocação é um chamado. Sempre quando nós falamos de algum ministério na igreja, nós costumamos dizer assim: você é vocacionado. Ou às vezes perguntamos: você acha que é vocacionado? Vocação é o chamado de Deus. E se é Ele que chama e envia, a responsabilidade é do próprio Deus. Por isso, Ele não vai desprezar os seus servos. Ele não vai convidar você para exercer um ofício e te jogar ali no meio de lobos e te abandonar. Aquele que nos chama é também aquele que nos capacita. Não fostes vós que escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Não somos nós que escolhemos ser presbítero, ser diácono, ser pastor, ser bispo, ser apóstolo, ser presidente da SAF, da UPH, da UPA. Não fomos nós. Mas Ele, Deus, é que nos escolheu e nos designou para produzir frutos. Frutos que permaneçam. Abram comigo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Os versos 18 a 20. São as últimas palavras do Evangelho
segundo Mateus, onde registra a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, Jesus Cristo está nos comissionando para essa grande comissão. E aqui não é só para a liderança, para todo o povo de Deus. Mas ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Jesus Cristo está dizendo: eu tenho autoridade. Por isso eu estou dizendo: vá, ide por todas as nações e pregai o evangelho, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É fácil? É possível? Não. De nós mesmos, não. Nós somos pecadores. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas ele diz no verso 20 assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus nos chama, Deus nos qualifica, e Deus está conosco, nos ensinando como deve ser feito, nos levando a fazer a boa obra como Ele quer. Como Ele quer. Meu irmão, eu estou encerrando, e aí vocês vão dizer amém, não é? Mas eu quero deixar aqui algumas implicações para os irmãos, algumas aplicações para que a gente possa entender. Algumas coisas precisam ser observadas nos nossos tempos, né? Atualmente, né? Então, é necessário observar que, segundo o texto, e aqui nós nem chegamos a ler esse texto, em decorrência do tempo, né? Mas, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Quando ele fala, e então ele diz assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra, almeja. E aí ele discorre sobre algumas características daquele que almeja o episcopado, ou almeja ser presbítero, almeja ser diácono. Tanto que ele começa assim: o presbítero deva ser assim. E lá mais na frente, no verso 7, ele diz assim: igualmente aos diáconos, né? Então, o perfil do presbítero, desde aquela época, era exigido que o homem fosse irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, que governe bem a sua casa, que não fossem orgulhosos, não briguentos, não apegados ao vinho, nem ávido por lucros desonestos, e aptos para ensinar. Será que nós enquadramos nesse perfil? Pensem, cada um de nós. É retórico, ninguém precisa responder, apenas pense. Será que nós nos enquadramos nesse perfil? Esse é o perfil, irmãos, do servo do Senhor, principalmente daquele que exerce liderança. Todavia, hoje, infelizmente, e por isso nós temos encontrado tantos conflitos dentro das igrejas, né, pastor? Nós que frequentamos o presbitério, sabemos bem das dificuldades enfrentadas em algumas igrejas. Por quê? Irmãos, porque hoje a exigência para escolher presbíteros e diáconos e outros líderes, esse perfil aí que Paulo
escreveu a Timóteo, no capítulo 3, está superado. Está superado. Hoje, basta que sejam bons comunicadores. Já viu na igreja? Chega um falante, bem articulado ali, logo todo mundo, esse aí vai ser presbítero. Logo vai ser presbítero. E logo tem um para indicar o nome, não, esse irmão tem que ser presbítero. Basta ser articulado, falante, né? Bons comunicadores, sobe no púlpito, sabe falar no púlpito. Então, serve para ser presbítero. Né? Ou que sejam bons exegese bíblica, tenha boa exegese bíblica. Né? O que implica em saber ou aprender a manipular bem a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, e ter disposição em servir a instituição que ele está fazendo o negócio dar lucro. Basta isso. Eu estava conversando com um irmão de uma igreja muito conhecida aqui no nosso meio, e eles tinham uma congregação aqui em São Sebastião. E eles rebelaram contra a sede, rebelaram e saíram do seio daquela denominação e criaram um ministério solo. Então ele me procurou para fazer ali o estatuto, aquelas providências burocráticas, e eu conversando com ele, e eu disse, mas meu irmão, o que houve? Tá certo isso aí? Ele disse, meu irmão, não dá. Lá nós temos metas. Já viu uma igreja ter meta? Mas a meta não é número não, gente. Não é ter aqui, olha, próximo mês eu não quero ver nenhuma cadeira vazia, tem que estar tudo cheio. Não. Isso é irrelevante. Meta financeira. Tem que ter meta. Nós temos que arrecadar todo mês tantos R$1.000 e enviar para a sede. E quando eles não atingem a meta, 1, 2, 3, 4 meses consecutivos, fatalmente ele é substituído. Não, você não serve, tem outro. E isso tem acontecido no nosso meio, irmãos. Esse perfil do líder não é mais importante, não é mais relevante para as igrejas, infelizmente. E com isso, nós temos não eleito homens chamados por Deus, mas temos gerados presbíteros, líderes no meio da nossa igreja, que não apacentam, não pastoreiam, reprimem o rebanho, são orgulhosos. Nós precisamos de entender que o chamado é do Senhor, a capacitação é do Senhor, e nós temos que ter cuidado ao escolher os nossos líderes. Porque precisamos de homens revestidos do poder do Senhor e que reveste-se do perfil de Jesus Cristo. Este é o varão certo, escolhido, chamado por Deus para realizar uma boa obra. Esta mensagem, como disse no início, não é só para o presbítero, mas para toda a liderança. E como eu disse, estende-se também aos pais. Porque o pai, o marido, como cabeça da família, ele é o pastor naquele pequeno rebanho que Deus confiou a ele. E ele precisa de cuidar dos seus filhos com amor, com carinho, sem esquecer a espiritualidade. Encontramos aqui na Bíblia a figura de Jó. Jó dava o melhor aos seus filhos, mas não descuidava da parte espiritual. Todas as vezes que os filhos dele iam para as festas,
ele se colocava diante de Deus e orava ao Senhor incessantemente, para que se eles exagerassem e cometessem pecados, que Deus, pela sua infinita misericórdia, os perdoasse. Essa era a oração de Jó. Cuide seus filhos com verdadeiro amor, pois são a herança do Senhor e lhes foram confiados para serem criados com excelência. Esse assunto é tão importante que o Pai Celestial, através do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, diz que o acesso ao ministério deva ser a quem cuide bem de sua casa. Porque ele diz assim, que governe bem a sua casa, pois como governará a casa do Senhor se não consegue governar a sua própria casa? Está lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Precisamos entender aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Reconhecer que nós somos instrumentos na mão do Senhor para ser bênção na igreja. Você que foi chamado, comissionado e capacitado pelo Senhor, entregue-se inteiramente nas mãos do Senhor. Execute com todo o seu coração a obra a que foste chamado e desfrute da maravilhosa graça da presença permanente do Senhor em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.